Orar é importante, a oração ela é essencial na nossa vida, mas precisamos tomar muito cuidado para que a oração não se torne em uma muleta, ou pior, em um amuleto que nos dá sorte. E é sobre isso que queremos falar nesse vídeo. Fique com a gente nesses 7 minutos com Deus, porque você vai ser muito abençoado por esse vídeo. Sim, é verdade que a oração ela é essencial para nós vencermos, mas eu fico muito preocupado quando nós fazemos da oração uma muleta de apoio ou quando fazemos da oração um amuleto que nos dá sorte. Como assim? Bom, tem pessoas que elas acreditam que todas as suas vitórias serão alcançadas exclusivamente pela oração. E aí você pode, nesse primeiro momento, discordar de mim, talvez alguém vai falar assim, vou até sair desse vídeo porque eu discordo do que ele está falando, mas se você ouvir atenciosamente o que eu estou falando, você talvez me dê razão. Eu não sou contra a oração, aliás, pelo amor de Deus, né? Como alguém poderia ser contra a oração? Eu sou totalmente favorável à oração. E é exatamente por ser favorável à oração que eu estou tocando nesse assunto. A oração precisa ocupar o lugar específico dela. O problema é quando a oração começa a ocupar os lugares não destinados a ela. Então, antes da continuidade a isso, eu quero ler um versículo, ou melhor, 2 versículos. Vamos ler e a gente volta rapidamente a esse assunto, porque a oração ela é essencial na nossa vida. Então você precisa entender alguns pontos aqui sobre isso. Vamos ler lá o que está escrito em Êxodo, capítulo 14, versículos 15 e 16 aí na tua tela. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Bom, então, lendo esse versículo, eu já tenho mais tranquilidade para tocar e abordar o assunto com você, que aí eu já desarmo as pessoas que já ficaram chocadas com o tema. O próprio Deus está falando para Moisés, por que clamas a mim? Então, qual era o contexto? Moisés estava tirando o povo de Israel da escravidão, tirando o povo de Israel do Egito, mas eles ainda não haviam atravessado os termos que era o Mar Vermelho, então não havia atravessado nos termos do Egito. Faraó se arrepende de ter deixado o povo partir e vem com todo o seu exército atrás do povo de Israel. Diante deles estava o Mar Vermelho e as montanhas os cercavam do outro lado. Não tinham como escapar daquela situação. Então eles ficam aflitos e Moisés começa a orar e a clamar a Deus. E é nesse exato momento que Deus dá a resposta para Moisés. Eu fico imaginando que Moisés ficou ali algum tempo clamando a Deus sobre o que fazer, sobre como proceder. Então Deus traz essa resposta para ele dizendo, por que clamas a mim? E aí você pode imaginar, mas Deus repreendendo a oração? Não, não é bem assim. A grande questão é que a oração ela tem que ocupar o espaço certo. O problema é quando a gente quer ocupar, ou melhor, quando a gente quer levar a oração para os espaços não destinados a ela. Mas como assim, espaços não destinados à oração? Amados, lugar de fé tem que ser preenchido com fé. Lugar de oração tem que ser preenchido com oração. Lugar de ação tem que ser preenchido com ação. Quando a gente começa a se esconder atrás da oração, a gente está demonstrando, na verdade, uma incredulidade. Porque, presta atenção, a fé nos leva a atitudes audaciosas. A oração nos leva a depender de Deus. Mas a fé nos leva a agir crendo no poder de Deus. Porque muitas das vezes a oração é apenas um ato de desespero. Só que as mudanças, as transformações, os milagres, eles acontecem quando nós temos atitudes de fé. Então, onde eu tenho que ter atitude de fé, eu não posso preencher com oração. A oração nos fortalece, a oração nos conforta, a oração nos aproxima de Deus. Também tem a oração que gera a intimidade com Deus. Mas quando nós estamos diante de um problema na nossa vida e a gente começa a orar, e apenas orar, o que nós vamos ter de resposta de Deus é a que Moisés teve. Por que você clama a mim? Então quando você vai pegar o contexto, né, de Êxodo 14,
15 e 16, desses 2 versículos, nós vamos ver que Deus está falando assim, ó, dize aos filhos de Israel que marchem, e você levanta o teu cajado e estende a mão sobre o mar, e fende o mar, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Então você vai ver que Deus tem sucessivos comandos para Moisés, comandos de fazer. Então primeiro Deus fala para Moisés, por que você está clamando? Vamos lá, vamos levantar daí? Vamos fazer o que tem que ser feito? Então deixa eu falar uma coisa para você, eu sei que é mais fácil a gente ficar orando, é mais fácil, é mais confortável a gente ficar orando, mas para pensar um pouquinho. Talvez muita coisa deixou de acontecer na tua vida porque você preencheu espaços de ação com a oração. Você preencheu espaços de fé com oração. E a oração tem o espaço dela, a fé tem o espaço dela, as ações têm o espaço delas. Temos que entender isso. Então, Deus ele dá sucessivos comandos para Moisés. Olha, dize aos filhos de Israel que marchem. Então, para os filhos de Israel, vamos lá. Primeiro, fala para eles que eles marchem. Então, são 2 comandos. Falar para os filhos de Israel e que os filhos de Israel marchem. São 2 comandos. E você, Moisés, agora é contigo, Moisés. Levanta o cajado aí, aquele cajado que eu falei que o poder estava nele, que eu tinha dado poder a você, que através dele você faria milagres. Então, vamos lá, vamos usar o poder que eu te dei. Vamos agir pelo poder que eu te dei. Comece a produzir os milagres pelo poder que eu já te dei. Estende a tua mão sobre o mar. E vamos lá, divide o mar para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. E é interessante que quem abriu o mar foi Deus, quem fez tudo foi Deus, mas Deus fez através de Moisés. Então o que nós aprendemos com isso? Deus gera milagres através dos nossos movimentos, movimentos de fé. A oração ela é extremamente importante porque ela dá a sustentação. A oração é importante porque ela fortalece a tua fé. E aí você pode partir para o milagre, você pode partir para fazer aquilo que você precisa fazer. Não podemos desejar que Deus faça aquilo que nós temos que fazer. Tal qual Marta, que teve que remover ou permitir que removessem a pedra para a ressurreição de Lázaro. Assim também, nós temos que fazer a nossa parte para que o milagre aconteça. Ore, não deixe de orar. Não cesse as tuas orações, mas junto com as tuas orações, tenha atitudes e comportamentos de fé capazes de produzir milagres na tua vida. Que Deus te abençoe, que você possa se levantar e começar a agir e a se comportar como aquele que crê, como quem crê, para que o mar se abra diante de você, para que o sobrenatural aconteça na tua vida, em o nome de Jesus. Amém? É isso aí. Se você não for inscrito no nosso canal, clique aí em inscrever-se. Pronto, já está inscrito, você vai ser muito abençoado com vídeos que nós aqui publicamos diariamente. E antes de você sair desse vídeo, deixa o gostei, deixa o like aí, ajude o nosso canal a crescer fazendo isso, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.